Sabe, Dudu, que a última vez que a gente se encontrou para uma conversa, ela foi mais pro lado pessoal do Eduardo. E a conversa que eu quero ter contigo hoje aqui, no Derlizão, nesse tapete bonito que está aqui agora, é o Dudu secretário, o Dudu vereador, político. E antes de começar essa sabatina, vamos dizer assim, tu tá satisfeito com o teu trabalho? Bom, Rafa, agradecer por essa oportunidade, né? É importante estar falando com o público de vocês e dizer que para mim é um prazer muito grande falar de esportes, né? Falar desse trabalho que a gente tem feito em frente à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, porque todo mundo sabe, quem acompanha o meu trabalho, eu fui um vereador muito atuante no primeiro mandato e ao mesmo tempo muito crítico da Secretaria de Esportes, né? Quando eu falo a questão da crítica, e quem acompanhou o meu trabalho, especialmente no primeiro ano, viu que foi uma crítica muito construtiva, né? Eu vinha na secretaria, conversava com secretários, eu não me recordo, nos últimos governos, algum governo que teve tanto secretário do esporte quanto teve na gestão passada, né? Isso nos incomodava muito, porque a gente vinha, apresentava algumas demandas, e aí dava 2, 3 meses, trocava o secretário, né? Eu posso te dizer que nesses primeiros 15, 16 meses aqui à frente da secretaria, eu estou muito satisfeito, as coisas estão acontecendo exatamente como a gente planejou, eu não abro mão de planejar, de organizar. Eu acho que qualquer etapa da nossa vida, qualquer tipo de desafio da nossa vida, se a gente não se planejar e não se organizar, a gente não consegue lá na frente ver se as coisas estão andando, né? E posso dizer sim que, principalmente hoje, né, participando dessa entrevista e entregando esse piso como nós entregamos, eu posso dizer que talvez 70%, 80% do que eu sonhei para a secretaria, a gente já conseguiu fazer, né? Primeiro passo, e é importante que as pessoas que estão escutando entendam, era a valorização e o crescimento da secretaria. A secretaria tinha servidores lotados aqui que acabavam exercendo uma função em outras secretarias. Quando a gente sentou e se acertou com o prefeito Leandro Balardim, que tem sido uma figura importantíssima na nossa gestão, porque eu não me recordo de algum prefeito ter investido tanto no esporte como o prefeito Balardim tem investido, e isso para nós faz muito sentido, porque senão a gente acaba trancando em alguns detalhes, principalmente financeiro, né? Então a nossa primeira meta era a valorização da secretaria. Hoje a secretaria tem servidores valorizados, tem 2 servidores de carreira que possuem uma função gratificada, que praticamente exercem um papel fundamental dentro da nossa secretaria. Hoje nós temos um secretário adjunto muito atuante, que tem cuidado muito da nossa parte administrativa e também da nossa parte de mídias sociais, enfim, e desse relacionamento com a imprensa, né? Sem contar que a gente conseguiu hoje ter aí 12, 13 servidores à frente, junto comigo na secretaria, que antes tinha 4, 5, 6. Então, esse serviço muito operacional, se tu não tem essas pessoas, as coisas acabam não acontecendo. Então, essa seria a nossa meta número 1, né? A nossa meta número 2, que essa eu posso dizer que ela já está concluída, foi a reconstrução de todos os nossos espaços esportivos, né? Hoje a Secretaria de Esportes, ela cuida do centro esportivo, do estádio Joaquim Vidal, do ginásio Derlizão, da quadra da Bica, lá da Noêmia, que tem um ginásio, né, e da Praia Nova. Desses 5 locais que a gente cuida diretamente, todos eles foram, de alguma forma, reconstruídos, né? Qual é o que te deu mais trabalho? Com certeza a Praia Nova. A Praia Nova. A Praia Nova foi o que nos Até deu pelos desafios que teve aí, né? mais trabalho, né? Então o centro esportivo eu estava acostumado a estar lá, o estádio aqui no Derlizão, mas a Praia Nova eu não tinha esse hábito de ir para lá, né? Foi o que mais nos deu trabalho e é o local que de um ano para o outro se perde. Então todo o trabalho que a gente se faz
mexe na areia, no outro ano tem que mexer de novo, né? O estádio, por exemplo, é tu manter. Manter. Claro, alguma reforma, mas tu mantém. A Praia Nova, tu reconstrói a cada Tudo ano. tudo de novo, limpeza, poda, enfim, né? Então, assim, essa parte, talvez, Rafa, foi o que nos deu, assim, o pontapé inicial das pessoas começarem a enxergar que o esporte tomou um rumo interessante, né? E aí o terceiro, e já aproveitando e respondendo se eu tô feliz aqui, se eu tô satisfeito, era algumas mudanças estratégicas que nós tínhamos, e uma delas era a troca do piso do Derzão, que foi um investimento da gestão do Como governo. é que começou? Vou te explicar como é que começou esse sonho, tá? E não tem como a gente não voltar ao passado para recordar alguns detalhes. Eu fui muito crítico na Câmara, na minha gestão de 2021 a 2024, porque Cachoeira do Sul foi contemplado num programa do governo do estado, ganhou o recurso para fazer a troca desse piso e perdeu o recurso. Te lembro o ano? Né? Foi 2023, se eu não me engano. E eu enlouqueci na Câmara de Vereadores, cobrei do atual prefeito, ou da atual prefeita, eu não me lembro quem era na época que teve aquela troca, cobrei dos secretários que passaram por aqui, porque não foi um, foram vários que participaram desse processo, e o pessoal do esporte ficou louco, porque o esporte ele já não era valorizado, e quando a gente consegue algo, a gente perde, né? Então aquilo ali foi para minha agenda. Então todas as críticas que eu fiz na Câmara de Vereadores, quando eu vim para cá, eu planilhei, digo, não, só um pouquinho. Se eu critiquei que os muros do estádio não estão sendo pintados a cada ano, quando eu chegar lá eu tenho que ser diferente. Se eu critiquei que a grama do estádio não está em condições, eu tenho que chegar lá e fazer diferente. Então tudo isso a gente conseguiu fazer. Então a troca do piso ela começou nessas críticas. Então quando eu entrei para cá, a gente enlouqueceu trabalhando, a gente acabou fazendo praticamente 3, 4 vezes mais competições do que eram feitas antes, e o piso do Derlizão simplesmente não vai aguentar. Então, quando a gente fez a primeira reforma, no início do ano passado, nós trocamos 2.200 parquês. Tu tem ideia, bota 2.200 parquês um do lado do outro, até onde é que vai, né? E aí o prefeito vinha aqui em todas as entregas e ele caminhava e dizia, ali tá solto, ali tá solto. Eu digo, depende de tu assinar o cheque, né? Tu tem que assinar o documento, né? O canetaço. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Os eventos que nós fizemos virou uma febre, uma loucura, campeonato de handball, municipal de basquete, municipal de vôlei, natação, ping-pong, coisas que a gente não estava acostumado a ver, né? E aí, no final do ano passado, o prefeito esteve aqui, eu não me recordo para quê, se eu não me engano, foi a entrega do carro da UROC, e vale lembrar, a secretaria nunca recebeu um carro novo, pelo menos nos últimos 25, 30 anos a gente não tem essa recordação, então conseguimos, né, através de uma emenda de um amigo meu, do deputado Maurício Zedrick, uma UROC, o prefeito veio aqui fazer a entrega e eu trouxe ele aqui e expliquei, prefeito, dá uma olhada, disse, cara, não tem, ou nós vamos ter que começar a jogar em outro lugar, né? Prefeito, posso fazer um projeto? Pode fazer um projeto. Aí a gente usou, isso, né? meados de? Final do ano passado. Eu acho que era outubro, novembro, tá? E aí o mais... Tá, mas então o pontapé inicial para se criar esse piso, para se instalar esse piso, então não faz muito tempo. Não faz 6 meses. Não faz 6 meses. E te digo mais, nós só não trocamos esse piso há uns 60 dias atrás, porque a empresa que venceu a licitação, na verdade a que efetuou a reforma, ela foi a 6ª colocada. Então demorou praticamente 2 meses que as primeiras 5 colocadas perderam os prazos, não mandaram os documentos, tinha alguma negativa, enfim, essa parte a gente não acompanha, fica na Secretaria de Administração. Então esse processo era para ter sido feito há 2 meses atrás. Um processo rápido, por quê? Porque o prefeito autorizou. Né? Então a gente deliberou, reuniu as secretarias, uma parceria com a Secretaria de Planejamento, junto com a Secretaria de Administração, e aí rapidamente se fez o processo para alegria desse pessoal aí, que tem usufruído muito bem desse ginásio. Né? Quando se fala na crítica que se faz, tu como um parlamentar que está como secretário, mas é parlamentar também, é fácil tu ir na tribuna e fazer a crítica.
Quando tu chegou aqui, tu teve alguma surpresa quanto às coisas que tinham que fazer? Do que bem assim, bah, eu falei lá, mas agora eu vi que não era bem assim mesmo. Ou tu diz, não, tudo era possível para fazer, porque uma coisa é falar, outra coisa é fazer. O que que tu sentiu quando tu veio para Na cá? verdade, Rafa, eu não tive surpresa, eu tive a certeza de que a secretaria poderia estar como está hoje. E que todo esse investimento, todo esse gasto com tempo de reconstruir a secretaria não era necessário. Porque, infelizmente, quem passou por aqui não priorizou o esporte, né? Alguns até priorizaram, mas o ex-prefeito ou a ex-prefeita não eram parceiros do esporte. E aí as coisas acabam não acontecendo. Então, eu sempre tive certeza. E tem um detalhe, né? Eu vivo isso aqui desde os meus 12, 13 anos. Eu me criei jogando bola no estádio, eu me criei jogando bola aqui onde a gente está. Inclusive, ali ainda tem um restinho do piso. Eram 2 quadras de concreto aberto, que era a ISEF, foi a antiga Universidade de Educação Física, né? Eu não sei como é que era a nomenclatura, mas eu acho que era ISEF, se eu não me engano. Então aqui, ótimos professores estudaram aqui e fizeram a sua formação. Então isso aqui tem uma história na minha vida. Eu morava a 3, 4 quadras daqui do ginásio. Então a gente é do meio, a gente está acostumado. Eu tenho amigos, eu tenho time de futebol, eu disputo competições, né? Aqui dentro e no estádio, então eu sabia que era muito pouco. Vou te dar um exemplo, tá? Essa cara nova que nós demos, principalmente ano passado aqui, nos custou 7, 8 latas de tinta, pintar as arquibancadas, pintar os ferros, o alambrado, pintar um pouquinho o piso. Então, isso para o poder público, que tem um orçamento de 400, 500 milhões, tu gastar 10, 15 mil para dar uma cara nova no ginásio, onde passa 30, 35 mil pessoas por ano, isso é um valor irrisório para o município, né? Então, por isso que a gente está muito feliz, que a gente conseguiu vir para cá. A gente ainda não fez tudo o que gostaria, tem ainda uma cereja do bolo que a gente pensa, 2 cerejas do bolo, e vamos ver se aí nos próximos dias a gente traz mais novidades, né? É por agora o início aqui do futsal. Teve a apresentação do planejamento da secretaria no início do ano e todo mundo, já desde o ano passado, a gente pode ver as modalidades, né, que a secretaria tá colocando, o futebol, o futsal junto com as CAV, e a secretaria com as outras modalidades também, né? O Acilon à frente, o pessoal, todo mundo. Foi uma prioridade quando tu veio para cá de fazer essas outras modalidades também avançarem na secretaria? Sim, na verdade, como é que começou tudo isso, né? Quando me anunciaram na imprensa, inclusive saiu no jornal local, que nos últimos 25 anos não tinha uma expectativa tão grande em cima de um secretário e uma pequena rejeição, porque normalmente quando tu anuncia um secretário, talvez tenha um movimento, uma rejeição. Sim. E quando me anunciaram para o esporte, assim, a galera comprou a ideia, porque sabia que, de alguma forma, as coisas iriam acontecer, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, né? E uma das coisas que chegava até a mim era: o Dudu vai investir só no esporte, só no futebol, só no futsal, só no futebol, só no futsal. Quando eu convidei o professor Acilão para vir para cá, ele disse: tá, o que eu vou fazer? Eu vou cuidar do futebol. Eu disse: não, 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 não. O futebol tu deixa comigo. Tu vai cuidar do resto. Voleibol, handball, natação, ping-pong, karatê, jiu-jitsu, que mais que nós fizemos? Vôlei de praia, Damas? dama, xadrez, beach tênis, futevôlei. Todas essas modalidades hoje, elas estão incluídas na nossa liga de modalidades. O professor responsável é o Acilão. Então, são 13 modalidades, 12 ou 13 modalidades, que passam pela mão dele, toda a organização é com ele. Nós não temos uma associação, inclusive isso era uma coisa que eu cobrava muito dos outros secretários. As CAV é a nossa parceiraça para organizar os campeonatos de futebol e de futsal, mas eu não posso ficar na mão de uma associação para organizar outros campeonatos. A prefeitura ela tem que ter plenas condições de organizar. Então a gente organizou, por exemplo, campeonato de vôlei, de handball, que lotou aqui nas finais, principalmente, sem o apoio de associação. A prefeitura tem que saber organizar isso, entendeu? Os próprios clubes cuidavam da bilheteria, entregamos um recurso que sobrou dos campeonatos para os campeões. Então, assim, são coisas que eu sempre sonhei em fazer.
e que a gente conseguiu. Então, esse preconceito que o pessoal tinha, o Dudu vai investir só em futebol, Sim. só em futsal, bem pelo contrário. Hoje, se a gente colocar no papel os campeonatos novos que nós fizemos, se eu for considerar as categorias, a gente aumentou muito mais as outras modalidades do que o próprio futebol e o futsal. Tu recebe algumas críticas ainda. Sim. Até de algumas pessoas diretamente a ti. Sim. Senta e conversa contigo. Sim. Qual a principal crítica que tu recebe? E não crítica na questão ofensiva, de alguém te questionando uma melhoria ou uma implementação que tu considera que vai ser meio que prioridade. Assim, a nossa maior crítica hoje que a gente recebe, que na verdade não seria uma crítica. Eu acredito que quando as pessoas te criticam por algo que a responsabilidade é tua, ela é uma crítica. Quando é algo que não é direto uma responsabilidade tua, vou te dar um exemplo. Se tu me perguntar hoje, Dudu, qual é o teu próximo passo para a secretaria? Já conversei com o prefeito tem interesse, nós vamos conseguir fazer, não é uma promessa, não sabemos quando, mas hoje a nossa prioridade é a cobertura do pavilhão do estádio municipal, tá? Então a gente é muito criticado por isso, às vezes sai uma reportagem, o estádio está todo pintado, aí alguém escreve, mas o pavilhão está sem a cobertura. O gramado está impecável, mas o pavilhão está sem a cobertura. Então esse é o nosso próximo pontapé. A partir do momento que nós encerrarmos essa etapa, esse ciclo aqui dentro da Smelge, nós vamos fazer entrega oficial no dia 8, o início do futsal, e aí após isso eu quero desenhar um projeto, levar para o prefeito, para ver da onde nós vamos conseguir recurso, e talvez ainda esse ano, talvez para o ano que vem, a nossa ideia é colocar aquela cobertura que é fundamental, dias de calor não ter uma sombra, dias de chuva não ter uma cobertura, uma aba para as pessoas ficarem. Mas, como eu falei, diretamente sim, hoje é responsabilidade nossa, né? Porém, já fazem talvez 5, 6, 7 anos, não sei quanto tempo, que aquela cobertura voou, os outros secretários, os outros prefeitos acabaram não priorizando, e eu não tenho dúvida que nessa gestão a gente vai conseguir fazer essa entrega também. Um dos comentários das postagens que o pessoal faz, quando a gente traz uma notícia da secretaria, e agora deste aqui do novo piso, tu vai responder a pergunta que eu vou te fazer pela secretaria, obviamente. E um dos comentários foi, agora o São José pode jogar aqui. Por que o São José não joga aqui? Tem uma questão muito pessoal do São José, tá? Eu não tenho... Claro, tu não vai responder pelo São José. Eu não posso responder pelo São José. O que acontece? O São José tem uma diretoria muito séria. Então, quando o ginásio de Erlisão não tinha condições de receber os grandes clubes por causa do estado do piso, porque banheiro, vestiário, arquibancada, tá tudo em condições, sempre teve. Mas não tinha como o São José mandar os seus jogos da forma com que o piso estava, né? Por exemplo, nós recebemos aqui há 2 anos atrás o Atlântico. Nós ganhamos lá no ginásio da Sociedade Rio Branco de 9-6, 9-4, não me lembro. E naquele ano o Atlântico foi campeão da Liga. Não tem como trazer o Atlântico aqui, né? Então, quando o São José ficou sem o apoio do município, especialmente na estrutura, porque eu sempre fui um cara muito justo, tá? Os prefeitos que passaram, o último prefeito, a última prefeita, foram parceiras nos pagamentos das emendas para o São José. E isso é fundamental. Então, assim como a gente critica, a gente também elogia. Porém, a estrutura do ginásio não tinha como acomodar os jogos do São José. E aí tem um problema. A Sociedade Rio Branco abraçou o clube, fez melhorias na quadra, o acesso até os vestiários eles fecharam, não pega mais chuva, melhoraram a estrutura do clube para receber o São José. Então existe um acordo de cavalheiros entre a Sociedade Rio Branco e o São José. Então não vai ser assim do dia para a noite que o São José vai voltar para cá. Eu solicitei, né, para o presidente Vitor para que esse ano, ao menos uma vez, o São José pudesse jogar aqui. É uma questão de negociação, de bom senso lá com o clube também, mas a gente tem um carinho muito grande pela Sociedade Rio Branco, que tem sido parceira do município, nos patrocinou no Limex, o campeonato municipal de basquete foi lá dentro, então a gente entende que o clube também precisa disso. O próprio associado da Sociedade Rio Branco tem apoiado maciçamente o São José, então eu penso sim, em esse ano pelo menos uma vez, trazer o São José, e aí no futuro o São José vai ver, tem uma grande dificuldade.
Como nós estamos organizando o campeonato praticamente todos os dias aqui dentro, hoje eu não teria disponibilidade para o São José treinar aqui dentro. E tem a Copa Cachoeira, que ficou devendo do ano passado. Que não saiu, que tem que sair, né? Esse é um campeonato que eu gostaria de fazer, que seria nos sábados à noite. Então, assim, são detalhezinhos que a gente vai ter que organizar, priorizar algo para a gente conseguir atender todo mundo. Né? Tu falou em próximo passo, agora eu te pergunto. Próximo passo, errou o piso, tem os alambrados, que vai finalizar agora. Segunda-feira. Segunda-feira, nós estamos gravando esse vídeo, então provavelmente vai sair antes da segunda-feira. E já se inicia o campeonato na próxima semana. Sexta-feira que vem, 7h30 é a abertura oficial, né? A inauguração do novo piso. Vai estar tudo prontinho, estamos terminando as pinturas dos vestiários, dos banheiros. Vai estar bem legal, vai ter algumas surpresas aqui na abertura, vai estar bacana, o pessoal vai gostar. O que a secretaria vai fazer depois? Tem o piso, o próximo passo? Próximo passo é a cobertura do piso. A cobertura. Esse é o nosso objetivo a partir de agora. E aí posso compartilhar contigo os teus parceiros que vão estar nos escutando, né? Eles vão entender, existe uma possibilidade, o prefeito nos pediu, a gente já divulgou isso algumas vezes, nós estamos iniciando a montagem de um projeto, talvez aí para um futuro, talvez médio e longo prazo, a gente quer ter um projeto para construir um novo ginásio aqui em Cachoeira do Sul. Hoje a gente tem uma dificuldade diária, estamos tentando aí a transferência junto ao governo do estado da área do centro esportivo, se a área do centro esportivo se tornar de fato de Cachoeira, facilita talvez um local que a gente poderia construir um ginásio, necessita de recursos sim, mas o primeiro passo é nós ter um projeto para poder levar a Brasília, poder participar de um novo PAC, poder ir lá no Ministério dos Esportes e tentar. Então, assim, alguém precisa fazer isso. Talvez eu vou começar o pontapé e daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, alguém vai estar buscando recurso, né? Então, esse é um grande sonho que a gente tem. Então, primeiro passo, cobertura do pavilhão. Sem prazo. Sem prazo, eu acredito que até o final do ano, início do ano, a gente vai estar conseguindo colocar. E não sabe que tipo de cobertura. Muito parecida com a que tinha, né? Mas mais reforçada agora, talvez uma mais moderna, né? E a partir disso, eu acho que eu já posso voltar para a Câmara de Vereadores, né? Pois é, dá pra gente falar desse assunto? Pode sim. Só para finalizar, então, para não tomar mais tempo, como é que funciona o Dudu vereador agora? Não, a minha expectativa, Rafa, era vir para cá, reconstruir a secretaria em 2 anos e retornar para a Câmara de Vereadores, né? A expectativa era de no final do ano. O que acontece? Esse ano eu fiquei com um gostinho da Praia Nova. Com a função da ponte, a gente não conseguiu entregar tudo que a gente queria. Como a Praia Nova é importantíssima para a gestão, é importantíssima para mim enquanto secretário, eu tenho uma expectativa de final do ano, montar um projeto de Praia Nova, fazer várias competições, a ponte já vai estar em pleno funcionamento, e aí talvez em março, abril, eu volto para a Câmara de Vereadores, volto a curtir um pouquinho mais a minha família, que a gente acaba se distanciando muito da minha esposa, da minha filha, né? E aí a gente dá seguimento aos nossos trabalhos lá dentro. Eu prometi que eu ia finalizar, mas só mais uma pergunta que me veio agora essa dúvida. Nunca passou pela cabeça alguma ideia de alguma modalidade utilizando o rio? Já passou. Ou isso não é bem simples? Já passou. Existe uma questão de segurança, né? Mas o que a gente precisa, especialmente, ainda não apareceu, é algum apaixonado por alguma modalidade que nos procure e nos auxilie. Eu não tenho esse contato muito direto com os apaixonados, por exemplo, antigamente tinha o remo, canoagem, eu não tenho contato, e eu sei que se perdeu muito isso nos últimos anos. Mas se tiver alguém escutando que tem interesse de ser parceiro, a gente senta e começa a pensar em alguma coisa nesse sentido. Dudu, te agradeço essa conversa, eu fiz questão porque fosse aqui para fazer mostrar esse piso aqui no Derlisão, que ficou muito bonito, ficou muito bom. A gente vê nas postagens que o pessoal, os clubes parabenizando, os atletas também, dá aquela autoestima muito bacana, sim, porque por mais que, eu não vou dizer que o piso era ruim antes, mas ele não era apresentável, digamos assim, né? Ele não traz o charme que nem esse piso traz, sim, aqui, de algo mais profissional. E certamente já vai trazer essa autoestima para a gurizada que vai jogar primeira divisão aqui, enfim,
parabéns de qualquer forma, né? E de pessoal que quiser fazer algum tipo de cobrança, de ideia, a secretaria está de portas abertas? Pode vir aqui, não precisa nem marcar horário. Eu cumpro meu horário praticamente integral aqui. Se eu não estiver na secretaria, alguém da equipe está aqui, pode vir. Críticas, sugestões, elogios, a gente está sempre à disposição, porque eu acho que é assim que a gente consegue construir um esporte melhor aqui para o nosso município. Muito obrigado, então, Dudu. Valeu, Rafa. Tamo junto. Valeu.